O assunto agora é educação. Os desafios nessa área são imensos. A cidade de São Vicente tem quase 40 mil alunos matriculados na rede municipal e está promovendo algumas ações para melhorar o ensino. Para falar sobre o tema, eu recebo Nívia Marcilli, que é secretária de Educação da cidade. Tudo bom, Nívia? Tudo bem? Nívia, claro que a gente quer enfatizar o trabalho que vocês fazem lá em São Vicente, na área da educação, mas é claro que hoje, infelizmente, tivemos mais um ataque a tiros a uma escola na cidade de Cambé, no interior do Paraná, cidade que fica a cerca de 400 quilômetros de Curitiba, próxima a Londrina. Infelizmente, uma aluna morreu. Vamos então falar sobre esse tema, segurança. O que a Prefeitura de São Vicente, o que a Secretaria de Ensino, de Educação, no caso, a Secretaria de Segurança tem feito para combater esse tipo de ação? Primeiro, fico feliz da gente ter um espaço para falar de educação e que triste, no meio de tanta coisa boa que a gente poderia falar, porque a educação, sim, tem muita coisa boa, a gente ter que falar, infelizmente, de mais uma tragédia envolvendo a educação. E acho que isso mostra claramente que é assim, o nosso problema de sociedade. A gente hoje não tem um problema de educação, a gente tem um problema de sociedade acabando por invadir as nossas escolas. Em São Vicente, a gente criou um grupo de trabalho com todas as autoridades envolvidas, certo, porque é um problema complexo que exige complexidade nas decisões. Então, a gente tem um grupo de trabalho que tem Ministério Público, Conselho Tutelar, juiz da infância, as seguranças como um todo, desde a Polícia Militar, Civil, a GCM, e todas as nossas decisões a gente toma nesse grupo, porque ela extrapola a questão da escola. Enquanto poder público, o que a gente acabou avançando em algumas coisas? A gente tem um controlador de acesso nas escolas, eles acabaram passando por formações específicas, que quando aconteceu aqueles casos horríveis, por sinal tristes demais, a gente avançou numa contratação de câmeras, que era um problema para São Vicente. A gente tem, sim, uma questão orçamentária, mas a gente viu essa necessidade, já era uma pauta do prefeito Caio Amado. A gente primeiro pôs a internet nas escolas para a gente trabalhar com as câmeras e a gente está se envolvendo no máximo que a gente pode com a segurança pública nesses assuntos. Certo. Os professores têm passado por algum treinamento? Vocês fizeram alguma orientação em relação a isso? Então, quando aconteceu aqueles primeiros fatos, a gente fez uma ação de emergência e a gente criou um plano de trabalho para uma formação coletiva. Ainda não chegou no professor, sendo bastante honesta, ela ainda não chegou no professor, mas a gente chega na escola. Então, a gente acabou fazendo a formação dos gestores para que eles fossem esses multiplicadores. Mas a gente sabe que a gente precisa chegar no professor, no pai de aluno, a gente tem que avançar mais ainda. Você mesmo disse aí no começo da nossa entrevista que o problema está também na sociedade em si, externo, fora da escola. E hoje, mais um caso, infelizmente, e o problema da conversa, da família com os alunos. A Secretaria de Educação tem conversado com os pais desses alunos para tentar entender a cabeça dessa molecada, para ver se a gente consegue deixar de uma forma mais tranquila esses pais e até orientar essa molecada para que não haja esse tipo de problema? Você tocou, acho que, no ponto principal dessa discussão toda. Quando a gente começa a ver todos esses problemas, o que a gente faz? A gente implementa o serviço de psicólogo nas escolas, porque a gente não tinha em São Vicente, já era uma pauta do prefeito de trazer, e a gente começa a fomentar a cultura de paz. Então, são círculos de discutir sobre isso para a gente identificar essa criança. E o nosso psicólogo, que ele é um profissional diferente daquela rotina escolar, ele consegue pegar dentro dessas rodas, dessas conversas, ele consegue pegar as crianças que têm uma necessidade específica e aí elas são encaminhadas para a saúde como prioridade. Certo. Porque a gente precisa falar sobre saúde mental como um todo, né? E eu acho que chegou a hora da sociedade inteira a gente falar que as nossas crianças, elas acabam repetindo o que a gente está fazendo enquanto sociedade, né? Não dá para a gente falar, eu quero segurança nas escolas, mas eu chego na escola gritando. Acho que é hora de refletir, o pai tem que participar, a mãe, o responsável.
tem que tratar com a educação, a escola, entender a importância da escola para a gente voltar até aquela escola segura. Você acha que a pandemia acabou afetando esse tipo de comportamento? Eu sei que casos de violência em escola sempre tiveram, mas um tempo para cá, ainda mais depois da pandemia, parece uma coisa estrondosa. Eu acho que a pandemia ela traz uma necessidade como um todo da gente falar sobre saúde mental, né? A pandemia potencializa essas relações, mas eu acho que já existia problemas de criança levar uma arma de brinquedo ou uma faca. Isso sempre existiu nas escolas. É que a escola acaba sempre resolvendo o problema lá dentro. E acho que chegou a hora da gente extrapolar e a gente falar todo mundo que é um problema que todo mundo vai ter que discutir junto. Então, pai vai ter que conversar em casa, responsável tem que olhar a mochila do filho. Chegou a hora da gente... O controlador de acesso, ele tem direito a mexer na mochila? Não pode, né? Não, ele não pode. E é importante a gente falar isso, esclarecer, porque às vezes os pais cobram isso da gente. Não dá, isso é um direito da criança garantido na legislação, a gente não pode... E se acontece um caso de suspeita, a gente acaba chamando a GCM ou a polícia que estiver mais perto, mas a gente em si, a gente não pode averiguar a mochila daquela criança. Mas o pai, a mãe, pode. O responsável em casa pode. E se saiu de casa, podia ter tido essa conversa no lar. Secretária, agora, caso torçamos para que não exista isso em São Vicente, torçamos. Mas caso haja uma ocorrência, uma emergência, existe alguma ação efetiva? Existe algum treinamento nas escolas de São Vicente? Por exemplo, aqui em Santos, eles colocaram o botão de emergência em caso de uma ação dessa. São Vicente também tem providências em relação a isso? A gente não tem o botão do pânico, a gente instruiu, né, como chamar. Em São Vicente foi implementado há cerca de um ano, mais ou menos, o CCO, que é o Centro de Controle Operacional. O que é o CCO que o prefeito criou? Ele tem um gerenciamento de todas as polícias. Então, se você aciona o CCO, a inteligência que tem ali, ele consegue mandar a autoridade que estiver mais próxima. Então, se for a PM, se for a GCM, então ela vai chegar com mais velocidade naquela escola. A gente está na fase final dessa contratação, tanto do sistema de câmeras de inteligência, com o botão do pânico. Mas hoje, o que a gente pode fazer é ligar para 190 ou 193. 190, 193 da Guarda Civil de São Vicente. Nível, nosso tempo é curto. Queria agradecer demais a sua participação no Jornal Litoral. Hoje a gente queria falar sobre projetos para o futuro da educação de São Vicente, para essa molecada, mas infelizmente esse caso acabou entrando em cena. A gente tinha que discutir a respeito da segurança nas escolas. Muito obrigado pela sua participação hoje. Imagina, volto para a gente falar de coisas boas. Inclusive, uma das coisas importantes de dizer é que a gente implementou o uniforme em São Vicente, porque parece óbvio, mas lá não era óbvio. E isso é uma das formas da gente diferenciar quem está dentro da escola. Obrigada pelo tempo. Obrigado. A participação da Secretária de Educação aqui no Jornal Litoral estará disponível daqui a pouquinho no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/jornal litoral.